fazer a análise aqui da segunda partida contra Mittens. Só para ter um histórico mesmo. A primeira partida demorou bastante, foi quase 1 hora de partida, algo do tipo. Fui de pretas, né, no aleatório. Dessa vez forcei para ir de brancas, né, pegar um rematch. E tô até gostando, na verdade, de jogar contra ela. Jogo umas linhas diferentes, algo que ajuda assim até a estudar, né. Foge um pouco dos padrões de abertura, os padrões das linhas principais. E como é bom um computador e agressivo, ajuda bastante a calcular, né. Então aqui de brancas, pensei muito, né? 4, o primeiro lance acho que é o melhor. KKK. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Aqui italiana normal. De novo, aqui as pretas podem jogar com bispo C5. Bispo E7 é bem jogado também. Essas duas aqui. Cavalo F6 é bem jogado também. Essas três opções geralmente, né? Mas aqui já surpreende um lance, né? Cavalo F6 vai para, se não me engano, é Berlim, acho que é berlinês, alguma coisa assim. D3, né? Se o Magnus faz não pode ser ruim. E agora bispo D6, né? Esse é o primeiro lance que, na verdade, já me dá um pouco de receio com relação à teoria, né? Porque esse lance existe, né? As pessoas já jogaram. Não fui muito a fundo para entender quem jogou isso ou por quê em alguma partida modelo. Mas eu sei que existe, né? É uma ideia meio estranha colocar o bispo na frente do peão. Mas, não sei, em algum momento pode estar ameaçando algum cavalo A5 para atacar o bispo e o peão não vai estar caindo no centro, né? Porque muitas vezes, em algumas linhas, jogar o cavalo A5 cedo para tentar pegar o bispo branco da italiana não funciona, porque o cavalo larga a defesa do peão. Então aqui o bispo já sai defendendo o peão, permitindo o cavalo A5 para tentar ir atrás desse bispo, né? E aqui tinha alguns lances, na verdade, que chamavam a atenção. A3 para guardar o bispo em A2 se ele jogasse cavalo A5, mas parecia muito passivo. Não acho que teria necessidade. Talvez até só um cavalo D2 caso venha cavalo A5, né? Se toma, eu tomo. Tô atacando o bispo, tô atacando o peão de novo no centro. Não tem muito por que se preocupar com esse bispo aqui sendo trocado assim, dessa forma, né? Aqui tava um pouco com algumas dúvidas, né? A3, A4, C3, rock, tem muita opção aqui. Que eu resolvi fazer rock não pode ser ruim também. Rock ou C3, as linhas principais de italiana seguem assim. Rock não pode ser ruim, né? Colocar o rei em segurança. Gosto dessa variante aqui porque a princípio não tem como cravar o cavalo de cara, às vezes incomoda isso. E aqui ele jogou rock também, bem lógico. E aí C3, né? Já preparando para jogar D4, contestar o centro. Também dando uma casa para o bispo em C2, caso agora ele venha com os planos de cavalo A5, né? Eu consigo jogar bispo B5, e aí os planos normais de perseguir o bispo para expansão na lado da dama das pretas vai acontecer, né? Acho que é quase inevitável. Cavalo A5, bispo B5, A6, bispo A4, B5, bispo C2 e C5, né? Eu só não tinha certeza desse C5 agora por conta do posicionamento do bispo, né? Eu sei que em algum momento, imagino que a ideia seja torre 8, bispo F8, e aí sim tentar preparar um D5 ou D6. Mas eram algumas ideias que eu estava de olho, né? Já em cima desse C3. E aí jogo bispo E7. E aqui é um pouco estranho, porque aqui eu sabia que eu estava com um tempo a mais, né? No tempo da italiana. Porque, na verdade, se ele faz esse mesmo posicionamento de peças, sem jogar bispo D6, bispo E7, ele está na mesma posição com o tempo a mais, né? Então, por exemplo, né, se E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo E7, roque, roque, ele está na mesma posição, só que ele não gastou tempo de trazer o bispo para cá e voltar. Então aqui eu sabia que eu estava meio mal não, sabia que eu estava bem, na verdade, por conta de tempo de desenvolvimento. Acho que na hora eu cheguei até a pensar na partida que estava com 0,2, nem que fosse tão pouco assim a vantagem. 0,2 de vantagem, ali o computador já dá 0,8, que é bem lógico, né? Um ponto a mais, querendo ou não, estou com um tempo inteiro a mais de desenvolvimento. E aqui torre 1, normal, seguindo os planos, né? Plano ou é torre 1,
ou realmente com o que ele recomenda de manobrar o cavalo. E aqui D6. E de novo, quase um ponto de vantagem para as brancas aqui, porque as pretas estão jogando a mesma posição com tempo a menos, né? Aqui ele até foi meio parceiro, o Mittens, porque podia ter pegado um pouco mais pesado, na verdade, com relação à teoria de abertura. A italiana é bem teórica mesmo, tem bastante linha muito conhecida. Basicamente todo mundo tem que saber jogar isso aqui, né, que for começar, ou realmente, bom, alto nível, né, tem que saber jogar italiano, não tem jeito. E que eu sabia que eu já estava um pouco melhor. Cavalo D2 os planos principais, B4 também foi uma consideração, mas eu não queria sair expandindo muito porque, bom, é o computador, né, se abrir muito ele vai ganhar no cálculo. E aí o cavalo A5, né, que era a ideia que eu já estava de olho. E aqui, bom, acho que se não me engano vai acontecer o que eu tinha comentado, né? Eu vou tentar salvar meu bispo em C2. Bispo B5 A6, bispo A4, e aí ele jogou C5 antes, né? Aqui não faria nenhuma diferença ele jogar B5 primeiro, bispo C2 e C5. E aqui eu continuei minha manobra com o cavalo, né? Para trazer o cavalo para E3 ou G3. Duas casas bem naturais. E aqui D4 eu não cheguei a considerar não. Talvez pudesse ser também. Apesar de que D4, se ele joga isso, eu volto. Peão por e tá bem também, né? Não tá ruim. Talvez fosse hora já realmente de romper no centro. Mas eu não tava muito de olho nessa ideia no momento. Mas era muito boa realmente. Faltou iniciativa, né? Faltou conceito. De que, bom, tempo a mais, uma peça de desenvolvimento a mais, teoricamente. Eu podia tentar abrir a posição. Cavalo F1 tá ruim, mantém a vantagem. B5 estava esperando o bispo C2. Bispo D6. Ele já coloca aqui o bispo na diagonal, né, dominando aqui algumas casas. E aí, cavalo C6 seria um lance normal também. Estava em dúvida de alguns lances aqui. Se eu poderia jogar cavalo G3 antes, para pressionar, segurar um pouco o peão, né, de E4, para jogar D4. Se eu jogava A4, se eu jogava D4 direto. Tem muita opção aqui. Resolvi jogar A4, não é um lance ruim, é um lance excelente, até pelo que a máquina fala. Mantém a equilíbrio, né, na partida. E dama C7. Aqui, né, também não é o melhor lance de computador, mas é um ótimo lance. Ele já está posicionando a dama numa coluna que vai abrir. Então, em algum momento, ele vai trazer alguma torre para C8. Né? E quando eu fizer essa ruptura de D4, quando ele tomar, eu vou ter problemas em tomar com o peão de C por causa do bispo caindo. Né? Então, teria uma defesa a menos no bispo. Né? Só a dama estaria defendendo com os dois ataques com uma torre e dama combinada na coluna. Então por isso que aqui eu já estava até cogitando em jogar cavalo E3 para já trazer uma defesa para o bispo em C2, né? E poder jogar o D4. Aqui o bispo segura o peão de E4, não tem problema de bloquear a torre nesse caso. O que estava me incomodando é esse bispo aqui. Mas a princípio eu acho que esse bispo não está ruim. Ele tem potencial para sair. O maior problema mesmo é eu tirar ele cedo da casa de C1 e aí ele, sei lá, abrir a posição e usar a coluna para pressionar o peão atrasado de B2. Até porque essa casa aqui, com o avanço de A4, ficou muito fraca, né? Então, se em algum momento ele consegue botar o cavalo aqui e bloquear esse peão, ele prepara as peças pesadas na coluna e depois me aperta, né? O peão de B2 fica meio difícil de defender. Mas enfim, dama C7, né? Várias ideias dele aí para impedir a ruptura no centro. E eu joguei cavalo G3. Não sei muito bem porque eu joguei esse cavalo G3. Eu acho que foi bem pela ideia de não tirar as opções do bispo. Se eu coloco o cavalo em E3, já traz uma defesa. Não tem por que ser ruim isso. Pro bispo de C2, né? Que eu falei que futuramente vai ficar atacado. Mas ele bloqueia muito meu bispo de sair, né? Teria uma casa só. Eu não gostei muito disso. Joguei cavalo G3, que tá bom também. Fala que é imprecisão, mas acho que é um lance totalmente normal de ser feito. E B4. Aqui eu não queria abrir a posição, não queria tomar esse peão. Eu acho que eu fico muito bloqueado. Se eu tomo, ele toma. Ele já está ameaçando jogar um B3 para forçar o meu bispo a vir para B1 e ele vai literalmente me amassar posicionalmente. Vai ficar muito estranho aqui a posição. Não queria deixar isso. Então eu joguei D4, né, agora para romper, mantendo aí um certo equilíbrio.
Aqui eu acho que os conceitos estão bons. Queria mais analisar para ver onde que falhou o conceito, né? Que até o momento tá no lance 15 e os lances foram bons, né? Tá equilibrado, chega até a ter uma vantagenzinha no início. Contra o computador isso é muito bom. Tomou o peão, tomei no centro e torre C8, que é o que eu estava esperando já. Ele já tá pressionando a coluna, né? Isso já era esperado. E é o que eu estava com planos de jogar bispo D3, bispo D2, torre C1, trocar um pouco de peça, trocar no centro. Aqui eu acho que não tem problema, assim, se eu sair trocando um pouco, vai manter o equilíbrio, né? Difícil, muito difícil pegar uma vantagem contra o computador aqui. Mas assim, dá pra perceber que é algo bem humano, né? Até o momento as ideias que eu estava pensando na hora estavam vindo. Então, apesar de ser um computador, dá pra entender, né, o que ele está fazendo. Esse é um dos pontos que me interessou de jogar contra Mittens, porque é um computador, né? Não tem como negar. Mas os lances são bem humanos. Dá pra entender o que está fazendo, dá pra... não joga sempre os melhores lances, joga uns lances excelentes. Na primeira partida que eu joguei de pretas contra ela, ela até errou em cima de um erro grosseiro que eu fiz. Então, é um erro, sei lá, um lance que parecia bem comum. Ela fez um erro, né? Como computador, isso é bem complicado, bem difícil, né, de se ver. Então ela tem algumas falhas assim, né, na avaliação dela de vez em quando. Bispo D3 aqui é estranho, né? Ele fala que é imprecisão, mas é o único lance que dá também. Não tem por que jogar outra coisa além de Bispo D3. Até falou aqui, eu acho que eu estava analisando Torre E2, ele fala que é bom também. Mas entra naquilo que eu tinha falado, né? Torre E2 vai jogar B3 e não tô gostando muito, né? Sei lá, parece meio esquisito isso em algum momento. E Bispo D3 tá bom também. Cavalo B3, que eu já estava pensando em sacrificar a qualidade, jogar tipo bispo D2, cavalo toma torre, dama toma torre, e eu tô, sei lá, com o par de bispos aqui, né, segurando a posição, mas eu não sabia se era realmente muita compensação, porque ele também tem par de bispos. Na partida passada eu fiquei com um certo receio de entregar a torre, que era o melhor lance. Eu não fiz análise dela, né, rápida assim. Mas fiquei com receio de entregar a torre na qualidade, porque era um computador, né? Que eu já estava cogitando, dane-se. Mas eu joguei torre B1. Avaliei, achei que não era muito bom fazer isso. Eventualmente eu vou jogar bispo, sei lá, bispo D3 ou bispo G5 e vou tentar tirar esse cavalo daqui. Vamos ver o que acontece, né? Ele já deu um duplo para recuperar o peão e aqui trocando, né? Não tem por que não trocar. Aqui ainda não tá ruim. Eu tô com um peãozinho a menos, eu acho, né? 4, 3 contra 3 e, na verdade, 4. Eu tô com um peão a menos, né? Mas assim, a estrutura tá dobrada, o peão tá fraco aqui no centro, então por isso que dá um equilíbrio, né? Eu sabia que não tava mal aqui. Segui com os planos normais, a ideia de jogar bispo D2 e torre C1. Aqui eu nem cheguei a avaliar esse lance, nem cheguei a cogitar isso aqui, achei que era muito fraco. Ele pode até voltar o bispo se ele quiser e jogar G6 e, bom... na verdade eu tô tocando aqui também o peão do centro, né? Não sei se era muito simples não, deixa eu ver. Cavalo F5, ele fala pra tomar mesmo e tá igual, né? Talvez eu vou fazer alguma avalanche aqui de peões. Perigosa posição. Já vou poder também liberar a diagonal pro meu bispo se instalar. Não cheguei a ver isso não, tava focado na ideia de dominar um pouco mais a coluna, trocar peça. O que eu falei, já jogou G6. Na hora eu não entendi o porquê desse lance, mas é bem óbvio, né? Não quer deixar meu cavalo pular. Se esse era um lance ótimo antes, ele não vai querer que eu faça ele agora. E aí ele devolveu o peão, né? Ainda tá igual, lance 21. Ótimo, né? Lance 21, tá tudo igual. E dama A7, que eu achei um lance muito, muito complicado de entender, né? Podia ter algumas ideias de jogar, sei lá, A5. Podia ser uma ideia chata, né? Ela tá botando a dama na cara do rei. Se eu fizer F4, em algum momento pode ter um descoberto. Assim, é um lance meio diferente, né? Mas até que tem seu sentido, vai. Tá tirando a dama da coluna. Aqui, com receio dela jogar A5, eu pensei, bom, vou deixar então o meu bispo no alvo ali, ó. E joguei A5, né? Ele já dá um pouco de desvantagem aqui. Eu cheguei a pensar em bispo A3, mas não sei o que o bispo tá fazendo aqui também. O bispo tá defendendo o peão, tá claro. Mas, né, nada além disso. Jogar bispo A3, ele vai, sei lá, começar a trazer alguma peça aqui para bloquear e pressionar, como eu tinha falado. Eu não tava gostando, não. A5, torre B8.
Voltei de novo o bispo A3, era a melhor opção. E aqui eu já comecei a me perder mais no conceito de onde enfiar esse bispo. Apesar de que não tá ruim, né? 0,6 não é que eu vou perder. Voltou o cavalo, né? Tá bom, eu tô vendo que ela quer manobrar. Cheguei a cogitar F4, rei H1 também, para tirar o rei daqui e poder jogar F4 contra cavalo E5. Mas o que o plano tá claro, né? Que é manobrar o cavalo para cá e tomar um dos meus bispos, ou também passar o cavalo para B3. O cavalo tá muito bom aqui, bem flexível na verdade. Então eu joguei B4, talvez já para segurar o peão de A5. O bispo junto com o peão controla o peão de A5. A torre está livre para jogar na coluna, né? Porque agora o bispo que está protegendo, tá bom. Controla aqui a casa de C5, que era um dos pulos. Entrego a casa de C3? Entrego, né? E é o que ela vai tentar fazer ali. Cavalo E5 ela jogou e bispo F1. Aqui a ideia, na verdade, eu não sei muito bem por que eu joguei isso aqui. Além de tirar o bispo do ataque, né? Mas dama C2 eu tinha pensado. Eu não queria deixar ela tomar esse bispo justamente porque ele está mirando no peão de A6. Parecia muito bom deixar, pelo menos, olha, a dama tá segurando um peão importantíssimo aqui. Se esse peão cai, eu vou ter 2 peões passados, tá 3 da promoção. Não, deixar a dama segurando um peão que o bispo lá de F1 tá atacando, acho que não tem porquê muito ser ruim nisso. Até tá com 0,5 para as pretas, né? Mas aí, bispo H4, bem parecido aqui, lance bem igualdade. Na hora eu não entendi muito bem o porquê, né? Joguei F4, era um dos planos que eu tava vendo, né? Para tirar o cavalo. Cavalo C4 e aqui para variar eu troquei. Eu acho que esse bispo preto ele ficaria melhor aqui para proteger o rei em qualquer tipo de avanço dela. Achei melhor entregar, até porque ele está segurando a base da cadeia de peões. Eu posso trazer a torre. Eu acho que perder esse bispo aqui pode ser um pouco pior. Tomei toma de torre rei H1 para tirar da cravada, né? Futuros temas de descoberto, poder jogar um torre D2 sem tomar um D3, né? E aqui F4 era bom também. Cheguei a ver esse lance, mas eu não estava gostando, né? Porque é F5, F4 não, F5. Porque aí se eu tomo, se ele toma e eu tomo, ela toma aqui, peão por até talvez. E peão por e sei lá, né? Tô aberto aqui no rei, não era ruim também. Rei H1, ela voltou o bispo e de novo, né? F5 era o lance. Eu tava com muito receio dessa intermediária dela aqui tomando o bispo. Até mesmo o cavalo tá cravado, né? Tipo, se eu jogo essa e ela toma, eu tomo e ela toma. Se eu tomo, ela toma aqui e eu tô entrando lá com mate, né? Talvez tenha alguma compensação. Mas eu não fiquei muito interessado, né? Não fiquei muito interessado nisso na hora. Eu joguei torre F1 pra tentar preparar e talvez tenha sido esse o erro. Erro de conceito tanto em romper no centro na hora certa, quando eu tinha vantagem de desenvolvimento. E aqui, né? Eu tô podendo avançar o peão com tempo no bispo, forçado. Ela volta o bispo perdendo o mesmo tempo que eu poderia ter avançado e eu não avanço. Eu preparo mais uma vez. Dama B7 já tá igual ainda de novo. E F5 de novo, né? Por que eu não joguei isso? Aqui eu, né? Não tem por que defender de novo com a dama. Tá bom, defendeu com a dama, protegeu aqui a torre, mas não faz diferença isso. Eu podia ter jogado F5 direto. Faltou conceito aqui. Eu até tirei a torre da cravada do cavalo para poder jogar F5 e veio dama B3, né? Negócio estranho de entender. Mas também já tava meio tarde, tava meio cansado. Aqui já tá dando quase, sei lá quanto tempo de partida, nossa, 40 minutos de partida pensando. Já tava um pouco saturado, né? A máquina não cansa. E aí bispo B5, né? Bem lógico. Botou o bispo na casa forte, defendeu a torre. E aí sim, né? F5, mas agora já é meio tarde. Porque, bom, aqui ele já tá tendo vários temas de descoberto, né? Ele pode jogar torre C2 daqui a pouco e o bispo vai estar atacando minha torre. E é isso que vai acontecer, né? Na hora eu não sabia muito bem o que fazer. Joguei dama F3, que por sinal é o melhor lance, mas já é ruim, né? Dá pra ver ali na avaliação que ela recomenda bispo dama F3 mesmo, com 0,8 para as pretas. Só que quando você faz o lance, dá um ponto, né?
Então a avaliação muda um pouco, dama, torre C2 é o que ele joga, claro. E aqui não tem jeito, né? Porque eu já fui pra loucura, já fui abrir a posição lá do rei, mas como eu falei, tá tarde, né? Ó, aqui foi até humilde, né? Podia ter tomado a torre, pegou um tempinho ainda em cima da minha dama. Dama G4, tacou o bispo, trocou tudo. E aqui eu já tô no final muito perdido, né? E aqui fino, né? Aqui é muito fino esse lance aqui dela. Ela tá atacando a torre, ela nem tomou o peão. Ela tá atacando a torre e tá ameaçando jogar a dama H5 pra forçar a troca das damas, levar pra um final melhor. Tá com as duas torres aqui me amassando e não tem muito o que fazer mais. Então torre F5, né? Tá bom. E aí dama E2. Aqui é o básico, né? Ela tá tentando forçar a troca das damas. Tentou primeiro aqui, com dama H5 cheque. E ameaçando entrar com a dama com tempo na torre. E quando eu bloqueei atacando a dama pra fazer uma graça, né? Aí, em vez dela tomar, ela joga isso, né? Porque ela tá ameaçando o mate, voltou a, sei lá, ameaçar trocar as damas, minha dama tá solta, né? Eu não posso muito tirar a dama daqui porque tá caindo a minha torre. E eu sou forçado a tomar, né? E aí, bom, torre D5 eu dou duplo nos peões, mas não faz sentido, né? Ela simplesmente fez a limpa. E aí aqui, pra finalizar, eu podia tomar ali direto, mas eu vou estar perdendo o bispo no próximo lance. Se eu tomar o peão, não faz muito sentido. E contra bispo F4, torre F2, simplesmente não tem o que fazer. Se eu tomar de bispo, que seria o mais lógico, ela tá me dando mate em 1. Não tem porque tomar o peão lá e eu não tenho como voltar defendendo, né? Todas as casas aqui, se eu voltar eu perco o bispo. Aqui eu tomo mate. Aqui eu tomo... mais ou menos. Aqui eu não posso, né? Obviamente, tá controlando. Então assim, basicamente aqui já era, né? Aqui abandonei. Mas, no geral, a partida foi bem interessante, né? Teoria que na abertura, sabia que tava um pouquinho... Tava bem, né? Tava melhor já por conta de tempo. Aqui que faltou o conceito de jogar no centro, por causa do tempo a mais, né? Aqui a ideia de jogar cavalo E3 para já definir o bispo de C2, faltou isso. Entender que esse bispo aqui não vai sair tão cedo desse ponto. E aqui, bom, aqui os lances foram indo. Aqui tá bom, bispo D3 tá bom. Aqui é entender a ideia de que os peões dobrados não tem muito problema, né? E de novo, cavalo F5. Não furei esse lance. Poderia ter pegado essa oportunidade. E aqui conceito de, bom, bispo A3 e não necessariamente avançar a estrutura. Né, manter a estrutura aqui. Em algum momento eu poderia até jogar B4 e B5. Quando eu faço A5 eu não consigo mais jogar B4 e B5, porque o peão está controlando, né? E é isso, né? Acho que é isso, bispo D2. Aqui os lances não foram ruins. Aqui o conceito de jogar F5 de novo, a mesma ideia. Foi vista, mas não foi jogada. Né? Então aqui, no geral de precisão, que ele deu, deixa eu ver, 86 de precisão. Nossa, fez uma barulheira absurda agora. 86.6. Bom, até um bom tempo o lance aqui ficou bem equilibrado a partida. 94.7, não tem jeito, né? Não deixa de ser um computador. Mas tá bom, acho que foi melhor até a precisão agora do que na partida passada. Eu acho que na outra eu fiz 82.7, alguma coisa assim. Essa aqui é 86.6, faz bastante sentido, né? Tiveram vários temas de italiana, tema de teoria de abertura, bem lógica. E acho que é isso, né? Posição final aqui na tela. Quem sabe em algum momento dá pra testar outra partida, né? Agora vindo de preta de novo, tentar, quem sabe, jogar uma caruca de novo, ou uma siciliana, né? Ver o que ela joga contra a siciliana. Tô interessado em ver como que ela vai jogar, né? Uma abertura mais agressiva de pretas. Tentei fazer algo mais sólido, ela acabou, bom, quebrando totalmente a solidez. Não fez muito sentido a tal da solidez da partida passada. Mas é isso então. Não tem no registro aqui. Até na próxima partida, Revanche 3.